Você já parou pra pensar que aquele visual mais despojado, aqui eu incluo a camisa xadrez que a gente tanto ama usar no inverno ou no outono, nasceu de uma reação contra a ostentação nos anos 80? Uma seguidora aqui do canal pediu um episódio focado 100% no grunge e como esse movimento mudou a nossa juventude e até a nossa identidade visual. As jaquetas de couro, os detalhes que definem quem somos. Você está no Falando Sobre Estilo com uma Metalhead. Eu sou a Sudoleng e aqui eu uno a moda, a expressão visual e o peso do metal. Um espaço para quem cresceu no mosh e hoje domina o mundo com uma estética mais madura, autêntica e cheia de história. Pra gente entender sobre o grunge, a gente precisa voltar lá para a segunda metade dos anos 80, naquela época em que o rock de arena e o hair metal dominavam as telas da MTV. E para quem não sabe o que é rock de arena, são músicas e espetáculos em grandes estádios e arenas lotadas. E ele se popularizou, assim, bastante ali nos anos 70, né? E até hoje vemos o quanto isso é forte. Mas voltando aqui pro grunge, na década de 80, era tudo muito maquiado, cheio de laque, roupas coladas no corpo, holofotes, aquela festa estranha com gente esquisita que a gente conhece muito bem. Não é falar mal do hard, eu amo hard rock, gente, mas era o que acontecia na época. Só que pra juventude ali da classe trabalhadora, digamos assim, aquilo era inalcançável. O rock parecia ter perdido a sua essência. E é aí que entra a palavra grunge. A palavra vem da gíria em inglês grunge, que significa literalmente sujo ou imundo. E o som veio exatamente para fazer jus ao nome. Então a grande sacada do grunge foi juntar o peso lá das guitarras do metal dos anos 70 com, digamos, aquela raiva, aquele ódio, a simplicidade e, digamos, aquela vontade de fazer diferença do punk e do hardcore. E o berço do movimento grunge foi em Seattle, no estado de Washington, uma cidade chuvosa, fria e isolada no noroeste dos Estados Unidos. Esse isolamento fez com que os músicos locais começassem a tocar, né, tipo assim, reunindo em eventos ou na própria garagem e sem pressão de fazer sucesso comercial. Algumas bandas foram pioneiras, né, como The Melvis e o Green River, que começaram essa mistura pesada. E dali surgiram selos independentes icônicos, como a Sub Pop Records, que foi a responsável por lançar os primeiros registros de bandas como o Mudhoney, Soundgarden e, claro, o Nirvana, que é um dos principais dentro do movimento grunge. O grunge era uma cena local de amigos que se ajudavam. Assim, imagine que o grunge começou bem típico banda de garagem, sabe? Se a gente for ver, muitas dessas bandas têm vídeos bem caseirões, assim, de quando eles mostraram o início da banda. E normalmente aparecem eles tocando em garagem, né? E nos Estados Unidos, em outros países, é bem normal ter aquela garagem fechadinha, né? Que você abre aquele portão e você monta a tua banda ali e toca com os amigos. Então, muitas dessas bandas começavam assim. Aqui no Brasil, a gente não vê isso, né? Porque o povo reclama muito de barulho, não tem espaço, é bem diferente. Mas as bandas começam, de certa forma, em casa, dentro do quarto. Ou, sei lá, em festa, numa conversa. Então, assim, as bandas começavam do jeito que elas podiam começar, independente se tinha espaço certo, local certo, gente pra assistir ou não. Eles faziam a música deles acontecer e aconteceu. E, né, o grunge, né, e as bandas, eles traziam letras extremamente reflexivas, digamos assim, né, que falavam sobre ansiedade, isolamento social, traumas, questões existenciais. E pela primeira vez em muito tempo, os jovens olhavam para o palco e se viam naqueles músicos. E com isso a gente começa agora uma linha do tempo com alguns destaques do grunge. Em 91, o lançamento de Nevermind do Nirvana com o hino Smell Like Teen Spirits desbancou astros do pop e colocou o rock alternativo no topo E inclusive vai ter um episódio só sobre esse álbum Nevermind em setembro, porque ele vai fazer aniversário, acho que dia 24 de setembro, então vai ter um episódio só sobre esse álbum aqui. Na mesma época, o Pearl Jam trazia a voz potente do Ed Vedder com o álbum Ten, mostrando um lado mais melódico e reflexivo. O Alice in Chains eu amo
entregava uma das sonoridades mais sombrias, pesadas e alinhadas ao metal com o disco Dirt. E o Soundgarden, que eu também gosto bastante, com os vocais inacreditáveis do Chris Cornell, mostrava toda a virtuosidade e o peso do gênero. E não dá pra gente esquecer de bandas femininas que também começaram a surgir ali no meio desse movimento, como o L7 e o Holy da Courtney Love, que trazia aquela energia crua e sem filtro que o rock precisava, e inclusive foram bandas assim que inspiraram mais meninas a terem bandas na época, né? Que mostraram que era possível as mulheres também estarem nesse movimento do grunge ou de outros movimentos que já tinham ou estavam surgindo na época, e muitas gurias começaram a tocar guitarra, bateria, a cantar por conta dessas bandas também. Mas e a moda, né? Onde que entra aqui o nosso guarda-roupa nisso tudo, que é algo que eu sempre trago nos meus episódios? A verdade é que o grunge, ele criou o que a gente chama de antimoda, né? Aqueles músicos, eles não contrataram estilistas e nem pensavam em montar um figurino para subir no palco, como muitas bandas fazem. Eles se vestiam com o que tinham no armário, ou que compravam barato em brechó, para poder viver o clima também que a cidade tinha, né? Que era fria. A estética deles, né, nasceu, digamos, da necessidade e do conforto. Camisa, xadrez. A gente fala camisa xadrez, mas muitos chamam de camisa de flanela xadrez, né? Acabou se tornando uma das referências do estilo e pode usar ela de variadas formas. Aberta, amarrada, na cintura, com nozinho, não sei o que. Dá pra usar de variadas formas. O clássico, né, do grunge é usar ela por cima como uma terceira peça mesmo, aberta com uma outra por baixo, que nem o Kurt aparecia em várias fotos aí que a gente via. Outra questão também aqui também a gente pode colocar as sobreposições, como camisetas de manga curta jogadas por cima de blusas de manga longa, para aguentar o frio lá nos ensaios, né, na época, e também passou a fazer parte do visual do grunge. O jeans sorrado, desbotado, calças mais largas, aquele jeans rasgado, né, no joelho, que mostrava, digamos, um uso real, era o que eles levavam pro palco, e também aquelas camisetas mais podrinhas viraram tendência ali, né? Porque eles mostravam que o velho, o usado, também podia ser moda, também podia servir como estilo. E aí a gente finaliza esse visual com aquele coturno, né? O velho e bom coturno, ou então o tênis de cano baixo, aqueles mais amarelados, gastados com o tempo, também entra bastante aqui. Digamos que era um visual que, assim, eles não estavam nem aí se tava bagunçado, se tava surrado, se tava desleixado. Era estilo. Era assim que eles se comportavam, é assim que eles criaram o movimento do grunge, vestidos dessa maneira, sem precisar gastar horrores com modas ou tendências. Além disso, bandas femininas, né, que eu também citei aqui, entre outras, elas passaram a surgir e também o visual acabou ganhando mais detalhes, como o contraste que a gente vê ali da Shirley Manson do Garbage, a Courtney Love também, né, elas criaram misturando vestidos minimalistas ou vestidos mais, aquela pegada mais vintage, com coturnos pesados, um ar assim que mesclava, ela tentava equilibrar um visual mais delicado, que eu diria aquele visual mais lolita, com um ar mais selvagem das ruas, como se assim, eu tenho um pouco de inocência, mas eu também tenho que estar batalhando, vivendo a realidade. Então elas meio que tinha um pouco da inocência, digamos assim, que a menina carrega, mas tinha aquela questão da vida adulta, da realidade, em que elas traziam muito bem nessa mescla do visual. Eu falei sobre a Courtney Love aqui, eu já falei sobre esse visual que ela usava, que surgiu muito o estilo Riot Girl, eu acho que é assim que pronuncia, eu falei sobre esse estilo já aqui, então ela soube trazer bastante essa rebeldia com o feminino, digamos assim, no visual dela, e muitas acabaram abraçando e até hoje isso é usado bastante. O irônico disso tudo é que as grandes grifes de luxo viram aquele visual despojado e transformaram o estilo de rua de Seattle em uma febre mundial nas passarelas. Então, assim, o que eu sempre falei, né, aqui é sobre isso em outros episódios, inclusive, de como marcas se apostam dos estilos, né, das ruas, do underground, transformando o alternativo em uma moda passageira, ou conhecida, né, como tendência. E esse movimento, que eu já falei aqui, se chama Track Up, que é o efeito borbulha, ou teoria de assimilação, que é as marcas enxergarem o que o pessoal está usando, né,
no dia a dia, nas ruas, que o público que talvez eles querem atingir esteja usando, ou eles veem, cara, isso é diferente, a gente ainda não trouxe para nossa marca, a gente não trouxe ainda para as passarelas, a gente não colocou nas vitrines das lojas. Então eles acabam abraçando esses estilos e levando para as grandes massas, digamos assim, e transformando em tendência. Claro que eles aprimoram, colocam alguns detalhes, entra uma marca, já fica mais caro, um detalhezinho a mais já, né? Enfim, digamos que gourmetizaram alguns estilos que antes eram realmente do meio mais alternativo. Eu vejo muitas meninas até falando, cara, o alternativo hoje tá custando caro. Na verdade, o alternativo não é para custar caro, né? Infelizmente, as grandes marcas e a mídia, as redes sociais, meio que ensinaram que o estilo custa caro, que para você ter um estilo hoje em dia ou seguir o alternativo, você precisa ter dinheiro. Infelizmente as marcas viram que isso, né, vende, porque as pessoas querem usar aquilo ali, e conforme eu vejo as redes sociais, parece que isso está criando um movimento cada vez maior, que hoje em dia eu falo, cara, parece que hoje todo mundo é gótico, todo mundo é metaleiro, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, todo mundo se veste preto, todo mundo ama corrente. Eu falo, mas não era assim. Tá, tudo bem você querer usar isso tudo no teu estilo, mas faz sentido pra você? Ou você só tá seguindo porque está sendo induzido a usar, né? Infelizmente, hoje em dia, o alternativo acabou virando alternativo de grife, né? Porque a gente vê que até os brechós acabaram aumentando os preços. Tá certo que assim, eu não vou entrar em detalhes sobre o trabalho das pessoas, eu não gosto de precificar nada, até porque eu também tenho loja, mas assim, eu vejo muitas pessoas falando que os brechós hoje em dia estão muito mais caros que antigamente, porque tá meio que preço de loja com roupa nova, né, digamos assim, e a ideia não é ser isso, né, digamos que o brechó digamos, roupas de segunda mão, roupas já usadas, que estão lá para quem quiser e não se importar de usar uma roupa que já foi usada. Porém, como tudo evoluiu, a gente vê que os brechós também acabaram mudando bastante isso, né? Muitas pessoas buscam comprar em brechó por conta dos preços, por conta de achar peças vintages, por conta de que você vai achar coisas que não acha em lojas, né? Hoje em dia a gente consegue achar relíquias, peças muito boas, peças legais, peças diferentes, peças que já não tem mais nas lojas para comprar. Realmente, a gente acha. Eu vou em brechó, vendo muita coisa em brechó, já fui de trocar e comprar em brechó. Hoje em dia faz tempo que eu não faço isso, eu tenho, na verdade, me controlado bastante, assim, em relação a compras, né? Eu não tenho caído tanto na tentação de passar o cartão em todas as lojas que eu vejo hoje em dia, porque nas redes sociais parece que virou uma rua de lojas e é tenso. Eu falo porque eu tenho loja também, mas a gente sente falta de uma rede social em que a gente conseguia acompanhar as pessoas de forma mais leve, mas eu vejo hoje em dia que o alternativo, o estilo grunge, o estilo metalhead, o estilo, seja o que for, o gótico principalmente, que eu vejo que cresceu bastante o movimento. Na verdade não foi nem o movimento que cresceu, né, se a gente for ver bem, porque foi mais a forma de se vestir que cresceu, né. Hoje em dia a gente vê muita gente vestido como tal coisa, mas ela não é do movimento. Daí vem as pessoas, mas eu não posso usar o que eu quero? Pode. Mas tá usando realmente o que você quer? Ou porque todo mundo tá usando? Eu parei de compartilhar um pouco looks, assim, porque eu cansei um pouco disso, porque meu feed tava só isso, sabe? Então, por mais que eu goste de roupas, de looks, eu tenho... Por isso que eu comecei a expandir um pouco mais os meus conteúdos, porque eu falei, cara, eu tenho muito mais que só postar look bonito nas redes sociais. Não é criticar não, tá, gente? É porque realmente eu cansei um pouco disso. Eu enjoo muito fácil das coisas, pra falar bem a verdade, sabia? Então, assim, é tanta informação repetitiva nas redes sociais que eu chega uma hora que eu falo, chega, eu não quero mais. Eu mesmo, assim, parei um tempo de publicar nas redes sociais, porque eu acho que pra mim já deu, sabe? Então, hoje em dia, por isso até que eu mudei um pouco a intro do podcast, porque eu tava focando muito só no visual. A ideia não é só focar no visual, a ideia é realmente trazer um pouco mais de conteúdo, além do visual de roupa, né? Eu quero trazer um pouco mais sobre álbuns, eu quero trazer um pouco mais sobre outras coisas que eu posso ampliar nos meus conteúdos aqui, sobre cenários, sobre, sei lá, mais coisas, sabe? Enfim, gente, era isso que eu tinha que trazer hoje aqui do grunge. Eu acho que o grunge, digamos assim, ele não ficou
Hoje a gente não vê tanto grunge, né, ativo. Eu, pelo menos, não vejo tanto movimento grunge. A gente sabe que tem algumas bandas ou outras que ainda segue, mas não é um movimento tão forte, pelo menos eu não vejo tão forte hoje em dia. Porém, a gente tem essas referências, essa fase ali do surgimento do grunge com bandas super importantes que trouxeram trabalhos maravilhosos e servem como base para outras bandas poderem se inspirar, né? Então isso é muito legal. E para quem não conhece muito o grunge, eu recomendo, né, procurar algumas bandas, ouvir alguns álbuns, pode ser até mesmo das bandas que eu citei aqui, que nos anos 90 foi muito forte. Hoje em dia, que nem eu falei, eu vejo muito mais bandas relacionadas dentro do metal surgindo do que do grunge. De vez em quando eu vejo que rola alguns eventos aqui que o pessoal faz sobre grunge, mas é mais bandas covers também, né? Então, assim, eu acho que é um estilo que não sou tão ligada, porém gosto. Mas é legal voltar de vez em quando, assim, na história para recordar da onde veio esse movimento, inclusive o nosso estilo. E as letras, cara, as letras são muito interessantes. A gente às vezes foca muito só no que tá vendo, mas ouça uma banda e realmente sinta a música. Eu falo muito que a música sempre esteve presente comigo, sabe, em vários momentos da vida. Eu falo que a música me salva todos os dias, porque tem músicas que realmente dá aquela baixada de energia, dependendo do estilo, e tem umas que parece que eleva a tua energia. Então, assim, a música, ela consegue estar em todos os momentos. É muito engraçado, porque às vezes eu acordo de manhã e já quero ouvir música. Estou trabalhando? Estou ouvindo música. Estou na academia? Estou ouvindo música. Estou fazendo qualquer coisa, eu estou ouvindo música. Sabe? A música tá com a gente o tempo todo, já percebeu? Imagina um mundo sem música. Como é que seria? Cara, infeliz. Penso eu, né? Mas eu acho que, assim, inclusive eu tô gravando aqui, tá tocando ali o Wacken, que tá passando algumas bandas, tem banda ao vivo lá tocando, agora tá na pausa, tá em entrevista ali com alguém, mas tá de fundo, tem uma musiquinha tocando aqui, porque o silêncio total, ele deixa a gente louco, né? Então a música, ela faz parte muito da minha história, e eu acredito que de todo mundo, principalmente se você me acompanha aqui, é porque você também se identifica com isso. Gente, eu espero que esse conteúdo tenha sido legal. Eu espero que vocês tenham curtido. Como fez a seguidora aqui de pedir o vídeo especializado em grunge, vocês também podem pedir. Então comentem nos comentários o que vocês querem que eu traga aqui. Porque daí eu estudo o material, preparo bonitinho e trago pra gente também trocar uma ideia aqui nas quintas, nas semanas em que eu tenho os conteúdos para trazer aqui para vocês. Já aproveita, se inscreve no canal, já curta o vídeo, comenta. Tem outros conteúdos aqui também, se você está ouvindo pelo Spotify, já aproveita também para seguir o podcast e avaliar ele, que para mim é super importante. E as minhas redes sociais também ficam na descrição do vídeo, além de cupons e outros links que eu acho que são legais, vocês darem uma olhadinha lá também. E vejo vocês no próximo episódio. Um beijo.